vamos estudar as teorias da administração, que surgiram no início do século XX, e desenvolveram-se até a década de 50. Neste primeiro vídeo, veremos a abordagem clássica da administração, segundo a visão dos engenheiros Taylor e Fayol. Vamos lá! A Escola da Administração Científica desenvolveu-se nos Estados Unidos, e foi formada principalmente por engenheiros, com destaque para Frederick Winslow Taylor. Taylor aplicou métodos da ciência para solucionar os problemas da administração. Utilizou a observação e a mensuração, visando eliminar o desperdício sofrido pelas indústrias e elevar a produtividade. Taylor queria assegurar o máximo de prosperidade, tanto para o patrão, quanto para o empregado. Para Taylor, as indústrias de sua época padeciam de 3 males. Os trabalhadores achavam que o maior rendimento do homem e da máquina provocaria desemprego, além da utilização de métodos empíricos ineficientes que desperdiçavam tempo e esforço. Desconhecimento da gerência das rotinas de trabalho e do tempo necessário para sua realização. Falta de uniformidade das técnicas e métodos de trabalho. Vejamos as características fundamentais da administração científica. Administração como ciência. Preocupação em utilizar métodos científicos nas questões da administração, principalmente a observação e a mensuração. Vale a pena lembrar que os elementos de aplicação da administração científica são: estudo de tempos e padrões de produção, supervisão funcional, padronização das máquinas, planejamento do desenho de tarefas e cargos, princípio da exceção, prêmios de produção pela execução eficiente das tarefas e definição da rotina. Organização racional do trabalho. Taylor realizou o seu estudo de tempos e movimentos, que analisou as tarefas que cada operário realizava. Através dessa identificação, foram decompostos os movimentos e processos de trabalho, aperfeiçoando-os e racionalizando-os de modo que essas operações poderiam ser realizadas de forma mais rápida e com maior economia. Ele observou que os operários aprendiam a maneira de executar as tarefas por meio da observação dos companheiros vizinhos, e assim havia diferentes métodos para fazer a mesma tarefa, e uma grande variedade de instrumentos e ferramentas. Essa tentativa de substituir métodos empíricos e rudimentares por métodos científicos, e assim chegar à eficiência, recebeu o nome de organização racional do trabalho. Em um segundo momento em seus estudos, concluiu que a racionalização do trabalho dos operários deveria ser acompanhada de uma estruturação geral da empresa e que tornasse coerente a aplicação dos seus princípios. Além disso, reduziu o desperdício através do controle das operações, com processos padronizados. A administração passa a utilizar métodos científicos de pesquisa e experimentos para formular princípios e estabelecer processos padronizados que permitam o controle das operações. A organização racional do trabalho se fundamenta em 9 aspectos para alcançar a padronização dos processos operacionais. Vamos comentar cada um desses aspectos. Análise do trabalho e estudo dos tempos e movimentos. O trabalho é executado de forma mais econômica por meio da análise das rotinas, divisão e subdivisão de uma tarefa. Analisou-se o trabalho realizado cujas tarefas foram decompostas em uma série ordenada de movimentos simples. Como resultado, foram eliminados os movimentos desnecessários e simplificados os movimentos necessários. Juntamente com a análise das rotinas, foi realizado com o auxílio de cronômetros o estudo dos tempos e movimentos. Medindo o
tempo médio que o operário comum levaria para a execução da tarefa. Com isso padronizaram-se o método de trabalho e o tempo destinado à sua execução. Estudo da fadiga. A fadiga humana pode ser evitada, eliminando-se todos os movimentos inúteis à execução da tarefa. O operário deve agir da maneira mais econômica possível, de acordo com a anatomia e a fisiologia humana. Divisão do trabalho e especialização do operário. A divisão do trabalho e especialização do operário foi uma decorrência do estudo dos tempos e movimentos. Cada operário passou a executar uma única tarefa ou tarefa simples. Tornou-se especializado, mas perdeu a liberdade e a iniciativa de estabelecer sua maneira de trabalhar, passando a executar suas tarefas de forma repetitiva e automática. Desenho de cargos e tarefas. Tarefa é toda atividade executada por uma pessoa no seu trabalho. É a menor unidade possível dentro da divisão do trabalho. Já o cargo é o conjunto de tarefas. Taylor foi pioneiro ao estabelecer os cargos e especificar seu conteúdo. Da mesma forma, estabeleceu que as tarefas são desenhadas para uma execução automatizada por parte do trabalhador. Incentivos salariais e prêmios de produção. São para obter a colaboração do operário e para que ele trabalhe dentro dos padrões de tempo previstos. Taylor desenvolveu planos de incentivos salariais e de prêmios de produção, estabelecendo que o salário deveria ser baseado na produção e não fixo. O operário que produz pouco ganha pouco, e o que produz mais ganha mais. Além disso, quem fizesse sua tarefa em tempo inferior ao estipulado, ganharia prêmio de produção. Isto é um estímulo salarial. Econômicos. Segundo esse conceito, toda pessoa é concebida e influenciada exclusivamente por recompensas salariais, econômicas e materiais, para garantir sua sobrevivência e de sua família. Condições ambientais do trabalho. Verificou-se que a eficiência depende não somente do método de trabalho e do incentivo salarial, mas também de um conjunto de condições de trabalho que garantam o bem-estar físico do trabalhador e diminuam a fadiga. As que mais preocuparam a administração científica foram: adequação de ferramentas e instrumentos de trabalho, arranjo físico das máquinas, melhoria do ambiente físico, projeto de instrumentos e equipamentos para reduzir movimentos inúteis. Há uma valorização do ambiente para melhorar o conforto do operário, como ventilação, aumento da luz, diminuição do ruído, entre outras. Padronização. Preocupou-se com a padronização dos métodos e processos, das máquinas, equipamentos, ferramentas e matérias-primas, com o intuito de reduzir a variabilidade e diversidade no processo produtivo, e daí eliminar o desperdício e aumentar a eficiência. Supervisão funcional. A especialização do operário deve ser acompanhada da especialização do supervisor, e não de uma centralização da autoridade. Taylor propunha a chamada supervisão funcional, que nada mais é do que a existência de diversos supervisores, cada qual especializado em determinada área e que tem autoridade funcional, relativa somente à sua especialidade. Críticas à teoria da administração científica. A administração científica é mecanicista. Segundo alguns, essa teoria se preocupa de forma excessiva com aspectos relacionados às tarefas a serem executadas pelo operário. O trabalhador é apenas uma peça mais no conjunto, desconsidera-se o fator humano. Trata o homem como se fosse máquina. O mecanismo dessa teoria desconsiderou outros fatores motivacionais do homem além do dinheiro.
Em vista disso, para muitos críticos, essa é a teoria da máquina. Visão microscópica do homem. Vê o homem como elemento capaz de produzir, esquecendo que ele é um ser social. A especialização excessiva nem sempre aumenta a eficiência. Taylor preconizava que a especialização do trabalhador através da divisão e subdivisão de tarefas aumentaria a eficiência dos resultados. Isso porque tarefas mais simples e padronizadas seriam mais facilmente ensinadas e controladas no momento da sua execução. Entretanto, esse excesso de especialização pode tirar do operário o sentimento de satisfação com sua ação profissional, tornando supérflua sua qualificação profissional. Mecanicismo da administração científica. A administração científica restringiu-se às tarefas e aos fatores diretamente relacionados com o cargo e a função do operário. Muito embora a organização seja constituída de pessoas, deu-se pouca atenção ao elemento humano e concebeu-se a organização como um arranjo rígido e estático de peças. Daí a denominação de teoria da máquina. Este é um resumo da primeira teoria administrativa, a Escola de Administração Científica de Taylor. Agora vamos conhecer um pouco da teoria clássica da administração, segundo a visão do engenheiro francês Henri Fayol. Em seguida faremos uma comparação, com o intuito de diferenciar a teoria científica e a teoria clássica. É importante salientar que para Fayol é necessário que a empresa possua 6 funções básicas, são elas: funções técnicas, relacionadas com a produção de bens ou serviços da empresa; funções comerciais, relacionada com a compra, venda e permuta de bens; funções financeiras, relacionadas com a procura e gerência de capitais; funções de segurança, relacionadas com a proteção e preservação dos bens e das pessoas; funções contábeis, relacionadas com inventários, registros, custos e estatísticas; funções administrativas, relacionadas com a integração, coordenação e sincronização das 5 funções anteriores. Como vimos, Fayol dá um destaque maior em sua teoria clássica nas funções administrativas definidas por prever, organizar, comandar, coordenar e controlar, onde prever é visualizar o futuro e traçar programa de ação. Organizar é constituir o duplo organismo material e social da empresa. Comandar é dirigir e orientar o pessoal. Coordenar é ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os espaços coletivos. E finalizando, controlar é verificar que tudo ocorra de acordo com as regras estabelecidas e as ordens dadas. É a certificação de que todas as coisas ocorram em conformidade com o plano adotado, as instruções transmitidas e os princípios estabelecidos. O objetivo é localizar as fraquezas e os erros, no sentido de retificá-los e prevenir a recorrência. Caro aluno, lembre-se sempre da época em que essas teorias foram formuladas e o contexto em que estavam inseridas. No início do século XX, e que seus autores viveram as consequências da Revolução Industrial, e mais tarde, da Primeira Guerra Mundial. Em sua teoria, Fayol quer afastar qualquer ideia de rigidez, pois tudo em administração é questão de ponderação e de bom senso, portanto maleável e disposto a adaptar-se às circunstâncias. Vamos ver os princípios gerais de administração para Fayol. Divisão do trabalho. Visa a especialização das pessoas que realizam as tarefas e também a melhoria das próprias tarefas visando aumentar a eficiência, autoridade e responsabilidade.
A autoridade define-se pelo direito de dar ordens e o poder de esperar a obediência. A responsabilidade é uma consequência natural da autoridade e significa que o subordinado deve prestar contas. Disciplina identifica-se pela obediência, empenho no trabalho e outras manifestações de comportamento respeitoso dos trabalhadores em relação ao administrador. Unidade de comando. Cada empregado deve receber ordens de apenas um superior. É o princípio da autoridade única. Unidade de direção. Cada conjunto de atividades será desenvolvida para o mesmo objetivo e o mesmo plano. Subordinação do interesse individual ao interesse geral. Aqui, os interesses da empresa devem sobrepor-se aos interesses particulares das pessoas. Remuneração do pessoal deve estar orientada para alcançar o máximo de satisfação, tanto para o empregado como para o empregador. Centralização. Refere-se à concentração da autoridade no topo da hierarquia da organização. Hierarquia ou cadeia escalar. O subordinado não pode ignorar ou se desviar das linhas de autoridade em função do princípio de comando. Ordem. Reflete a organização no local de trabalho. Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar. Equidade. Amabilidade e justiça para alcançar a lealdade do pessoal. Estabilidade do pessoal. Quanto mais tempo uma pessoa permanece no cargo, tanto melhor para a empresa. Iniciativa. A capacidade de visualizar o plano e assegurar pessoalmente o seu sucesso. Espírito de equipe. A harmonia e a união entre as pessoas são a grande força da organização. Caro aluno, administrar não é privilégio unicamente do chefe. A função administrativa é compartilhada por todos os componentes da escala hierárquica, variando em intensidade, conforme o grau em que esteja colocado o indivíduo encarregado de cada função. A teoria clássica de Fayol é baseada na preocupação com a estrutura e com o comportamento administrativo, constituída de uma cadeia de comando que interliga as posições da organização e define quem é quem na hierarquia. Essa estrutura é sempre analisada de cima para baixo e do todo para as partes. Finalizando, vamos ver as principais diferenças entre a administração clássica e a administração científica. Eficiência pela racionalização das tarefas do operário. Eficiência pela estrutura, anatomia e fisiologia. Enfoque de baixo para cima e das partes para o todo. Enfoque de cima para baixo, direção para execução, e do todo para as partes. Supervisão funcional. Unidade de comando. Enfoque no controle. Enfoque no controle organizacional. Chegamos ao final da teoria clássica. A seguir veremos a teoria das relações humanas e a teoria neoclássica.